Se eu estivesse chegando na Itália agora, tem um erro que eu evitaria cometer, que é um erro que eu vejo muitos brasileiros cometendo quando chegam aqui ou antes de chegar. Sou eu, tá? Tô de boné. Gente, tá muito calor, tô indo levar o lixo, né? Que a vida acontece real. Enquanto isso, eu vou batendo um papo com vocês, falando algumas coisas que eu tenho observado, algumas coisas sérias, tá? A pessoa encontra uma casa muito barata, só que aí uma cidadezinha minúscula e pensa, nossa, eu encontrei um aluguel super barato, vou economizar muito, porque eu sei como que é, mudança de país, você, né, gasta um dinheiro ali. Então a pessoa pensa, nossa, vou economizar muito. Aí a pessoa muda para essa cidadezinha, só que descobre que não tem trabalho nessa cidadezinha, ou muito pior, descobre que no entorno dela não tem trabalho, não tem nada. Então você vai viver do quê, né? Aí o barato começa a sair caro, porque você economiza com aluguel, mas em contrapartida vai ter que gastar com carro, vai ter que se expostar mais, vai ter que... Ai, meu Deus, esqueci a palavra em português. Você vai ter que se distanciar mais para ir trabalhar, então você vai gastar com combustível, ou no início, se você não tiver um carro, você vai ficar dependendo dos outros que tem carro, vai ter que ficar pagando para eles poderem te levar no lugar, ou muitas vezes não vai nem conseguir emprego, porque aqui na Itália tem essa questão, que, cara, é muito chato. Eu sei que é chato essa questão dos italianos, é uma coisa que até hoje não me desce, mas infelizmente se você mora mais que 40 quilômetros do seu trabalho, ou seja, meia hora de carro para eles, eles já não te pegam. Não importa você falar, eu não me importo, eu trabalho, eu tô disposta a me expostar uma hora, mas eles não pegam você para trabalhar porque eles acham que você não vai. Então isso é uma coisa grave. Você escolhe a cidade pequenininha e pensa, não, vou pagar barato, vou pagar aluguel barato e eu não me importo em ter que ir longe. Eu fazia isso em São Paulo, eu até decorei o italiano para passar na entrevista, para poder falar isso. Não, eu morava em São Paulo, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Eu não ligo de ter que me expostar 40 minutos, mas não tem Cristo que faça esse italiano mudar de ideia. Pra você ter uma ideia, eu sei de caso do meu trabalho, tá? Que o italiano que tá lá há muitos anos, eles mudam para perto do trabalho para ter que se expostar o menos possível, e é uma coisa cultural. Então, não adianta você pensar, não, mas é tranquilo, na cidade onde eu morava, eu pegava 1 hora de transporte público para ir trabalhar. O problema não é você, o problema é o italiano. Ele não quer que você se exposta. Deixa eu mostrar uma curiosidade rapidinho como funciona. Aqui, ó, são os contentores de lixo e a gente separa, tá? Tem que separar. Então aqui é orgânico, indifferenziato, que é coisa molhada, papel molhado, carta, que é para papel, plástico, que é só plástico, e vidro. Eu vou jogar aqui no indifferenziato. Aí a gente tem um cartãozinho que a gente faz na Comune. Aperta aqui, põe o pezão aqui, abriu, joguei, foi. Então, às vezes o barato pode sair caro, né? Você pagar barato no aluguel, e eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Aconteceu com a gente no início, e eu vejo acontecer várias vezes com várias pessoas, e ainda estão chegando pessoas até mim por causa desse canal no YouTube. Eu realmente não imaginava a proporção que esse canal estava tomando. Então tem pessoas que estão aqui, que falam comigo, Karen, tem alguém para me indicar, alguém que faça, que auxilie, né, no aluguel de imóvel, porque eu tô morando numa cidade muito pequena aqui, lá não sei aonde, né, a hora que eu vou ver no Maps, meu Deus, ele tá no fim do mundo. Tá lá no calcanhar da bota da Itália. Tô morando muito longe, não consigo trabalho, tá difícil aqui, e a pessoa tá lá presa, né. Aí você pode pensar assim, mas o importante é eu entrar em uma casa quando chegar na Itália. Depois que eu chegar na Itália, eu me viro. Gente, não faz sentido esse pensamento. Vou te provar que o barato pode sair caro. Por quê? Porque você vai lá, te parar um pouco, ai meu Deus, tá muito calor. E eu posso reclamar do calor, tá? Porque eu prefiro o inverno. Eu não reclamei com frio, então eu posso reclamar do calor. O barato sai caro, porque digamos que você vai lá e encontra uma casinha legal pra caramba, apartamento bom, grande, espaçoso, pra você e toda a sua família. Vou pagar 350 euros, 300 euros. Aí depois que eu chegar lá, eu me viro, eu vou fazendo contato com as pessoas e eu tento mudar de aluguel. Gente, não é tão fácil mudar de aluguel, tá? Não é tão fácil alugar. Quem tá aqui sabe
Quem tá aqui sabe, eu não tô falando pra desanimar ninguém, eu tô sendo realista pra você chegar aqui e não se lascar, que eu vejo muita gente se lascando. Aí você vai lá, paga 3 meses. E você faz um contrato. Só que para você fazer um contrato de afito, que é um contrato de aluguel, você vai ter que pagar, às vezes, 3 meses de aluguel, que é o cauzione, que você pode pegar esse dinheiro de novo quando você sair. Às vezes o proprietário vai encrespar com você para ele fazer de tudo para não devolver, mas pode acontecer. Além do cauzione, você tem que pagar também o valor da imobiliária, se for por uma imobiliária que estiver ali intermediando, que algumas cobram 2 aluguéis, sei lá, vai cobrar um valor. Se você for dividir esse valor em um ano, vai dar o quê? 200 euros por mês? Então tá, 200 mais 300 dá o quê? 500 euros. Então vale a pena pagar um aluguel um pouco mais caro, perto de grandes cidades, para você ter mais oportunidade de trabalho. Então, às vezes, você procura um aluguel mais barato, né, pensando que você vai economizar aí 200 euros no mês, só que você vai acabar gastando esses 200 euros com mais combustível, com mais estresse, talvez com mais desânimo, porque vai ter um pouco mais de dificuldade de arranjar um trabalho, né. Às vezes você vem com dinheiro contado aqui tem gente que vem com dinheiro para 1 mês, para 3 meses, e o calo começa a apertar, porque até você fazer residência pode levar 1 mês aí, 2 meses, no meu caso levou 1 mês e meio, aí você vai ter 1 mês de respiro ali para você procurar um emprego correndo, e o fato de você morar longe pode te atrasar nesse processo inicial aí, que é muito importante para o teu desenvolvimento aqui na Itália, né? Só que isso é uma coisa engraçada, né? Porque você só percebe quando você tá aqui. Quando a gente estava no Brasil, a gente fez curso com um blogueiro famoso aí, tô falando blogueiro, mas pode ser blogueira, pode ser várias coisas, tá? Melhor que eu não vou citar o nome. Foi um curso muito legal. Mas essa pessoa falou, né, dessa questão das cidades longes e tudo mais, e a gente fez todo o curso, toda a mentoria, e a gente sabia dos riscos que a gente estava cometendo. Ainda assim, a gente acabou indo para uma cidade pequena, porque a gente não conseguiu aluguel numa cidade grande, e estava muito caro o aluguel. Só que você não tem muita noção quando você está fora, você tem noção quando você está aqui, e você começa a ter essa noção, começa a cair a ficha depois de um tempo que você está aqui. Depois de 2, 3 meses, que você começa a entender, você, putz, velho, que cagada que eu fiz de alugar esse lugar longe. Às vezes é um lugar lá no alto da montanha. Ai, que lindo, eu adoro montanha. É, mas se você for fazer home office, beleza. Mas se você tiver que sair para trabalhar, dependendo do que você vai trabalhar, é mais difícil, né? A minha área, por exemplo, é comunicação, edição de foto, vídeo, essas coisas. E morando na cidade que a gente estava, que é em Pinerolo, eu não consegui trabalho, porque só tinha em Torino. Torino é uma cidade, né? Que isso também é uma outra coisa que eu preciso falar para vocês. Da diferença entre Torino cidade e Torino província. Muitas pessoas confundem e acabam caindo numa pegadinha aí. Quando vai alugar imóvel. Ai, tô chegando em casa já, meu Deus do céu. Deixa eu entrar primeiro porque eu tô aqui morrendo de calor, Jesus amado. Ó, tá muito calor. Não consigo nem pensar, tá fritando meus neurônios aqui. Ai, gente, ó. Não é fácil. Entrando em casa eu conto pra vocês, a minha cabeça tá suando. Chegando em casa já termina minha linha de raciocínio, que eu aproveitei que eu saí e falei, não, preciso falar disso porque tá acontecendo várias situações de pessoas me procurando. E eu pensei, não, eu preciso falar disso no vídeo. Não era a intenção nem desse canal ficar falando dessas coisas burocráticas, né? Mas eu vi que eu preciso falar. Tem muita gente nova chegando. E eu preciso dar esse toque pra vocês, falando real mesmo. Chegando em casa, vou tomar uma água e já termino. Eu fui levar o carro no mecânico hoje cedo. E eu vou contar pra vocês uma coisa curiosa. Eu levei lá o carro, né? Conversei com o cara, tudo, né? Estudei. Não tem porta em casa. E deixei o carro lá e tal, né? Estudei italiano, né? Porque eu já gravei outro vídeo hoje falando sobre como eu aprendi italiano. Inclusive, é meio que a continuação esse. Oh, olha isso aqui. Gente, tem até um gato que tá meio amuado aqui, ó. Tá calor, né? Ai, que dó dela, tá com calor, né? Que pecado. E aí eu fui lá e tal, paguei, ele resolveu um mecânico super rápido, eu fiquei, olha, esse mecânico tá parecendo mecânico brasileiro, porque os mecânicos italianos são muito enrolados, o cara super agilizado e tal, e aí conversando com ele me cobrou e tal, e aí na hora que eu fui pagar, ele preferiu pagar em dinheiro. Aí eu, ai, não tenho dinheiro, tenho só cartão, ele, me paga outro dia, então fica tranquilo. Eu, nossa, que confiança! Aí tive que sair, sacar dinheiro, e depois paguei pra ele, mas eu achei legal. Cara, olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu só fui levar o lixo. Gente, eu acho que eu vou ter que tomar um banho, não vou conseguir terminar. Tô com muito calor. Vou ter que tomar um banho. Tá.
Vou continuar. Vamos ver até quando eu aguento, porque eu tô derretendo, preciso tomar um banho, tomar um suco aqui, mas beleza. Eu também vejo pessoas indo pro sul. O sul é bom? Eu nunca fui pro sul, quero ir pro sul ainda. Eu acho que deve ser maravilhoso, mas muitas pessoas vão pro sul porque é muito mais barato o aluguel lá, é mais fácil você achar aluguel lá. Normalmente os proprietários são mais flexíveis. E os imóveis são maiores. E também muitas pessoas vão para lá para reconhecer a cidadania italiana e depois vêm para o norte para trabalhar. Então o sul é realmente muito atrativo, além de ser lindo. Lá tem praia. Ah, eu gosto de praia, quero morar na praia. Vai para o sul. Mas o sul também tem essa questão, porque no sul você vai trabalhar com o quê? A maioria das ofertas de trabalho do sul é no verão, porque aqui a Itália ela funciona nas estações. E as estações são bem definidas. Então, assim, se você vier no inverno para a Itália, é uma Itália. Quando entra o verão, gente, é outra Itália, completamente diferente. Até porque os dias são mais longos, então as pessoas ficam mais nos bares, as pessoas saem mais, consomem mais turismo. Tem o Ferragosto, né, que é o ápice deles. Eu acho que eles gostam mais do Ferragosto do que do Natal, porque eles querem viajar, querem ir pra praia. Então vai ter sim muita oferta de trabalho nessa parte de turismo, de hotel, no verão. Só que depois que acabou o verão ali, final de agosto, primeira semana de setembro, a maioria dessas vagas já não existe mais. Então pense bem também em ir para o sul por conta disso. Eu conheço gente que foi para o sul, tem até uma conhecida que era da minha cidade, inclusive, faz tempo que eu não falo com ela. Ela foi para o sul com a família para reconhecer a cidadania italiana. E ela trabalha com cabelo, área de cabeleireiro, essas coisas de estética, de salão. E ela foi para o sul para reconhecer a cidadania italiana. Até a gente estava conversando porque ela queria vir para o norte depois que finalizasse o processo. Reconheceu a cidadania, gente, e acabou ficando por lá, porque ela se deu super bem. O marido dela conseguiu entrar em um restaurante, trabalhar em restaurante, e ela acho que está trabalhando em um salão, ou abriu o salão, eu não lembro direito como é que foi, sabe, porque faz tempo que eu não falo com ela. E ficou por lá, e vai ficar por lá. Ela está no finalzinho da Itália, lá no calcanhar da bota, sabe lá? Ela está lá. E se deu super bem? Pode acontecer? Pode, mas eu acho um pouco mais difícil. Eu não contaria com isso. Pensando em um país que ainda você vai se adaptar com a cultura, você vai ainda aprender a falar o idioma, então eu Karen, não arriscaria. Eu já. Que suco estranho. Bom, abacaxi. Por isso que eu não gosto de experimentar coisa nova. Fico com medo de me arrepender. Não tô tão seguro de ter feito esse experimento aqui, enfim. Eu vou ter que tomar, né? Tô com calor, tomei água já, mas eu quero tomar um suquinho. Hum, não gostei. Voltando ao assunto. Eu já acho que a gente arriscou muito indo para Pinerolo. Mas olhando para trás, assim, a gente também não tinha muita opção. Porque na época que a gente estava vindo, a gente pegou um intermediador e a gente não conseguiu aluguel em Torino, não estava aparecendo vagas com valores mais acessíveis em Torino. Então a gente acabou indo para Pinerolo. Conseguimos trabalho, ali é uma cidade realmente muito estruturada, é uma cidade com 35 mil habitantes, tem shopping, tem grandes mercados, tem escolas, tem tudo, é uma cidade bem completa. Eu só não conseguiria trabalho na minha área, e meu marido também não conseguiu trabalho na área dele, porque se a gente quisesse trabalhar na nossa área, teria que ser em Torino, cidade. E Pinerolo até Torino, se você olhar no Maps aí comigo, dá 50 minutos de trem. Assim, 1 hora de trem. De carro dá 40 minutos até Torino Centrale. Para um italiano isso é meio que inadmissível. Então você consegue trabalho? Consegue, se for por indicação. Ou se você trabalha em uma área muito específica que o cara fala assim, eu preciso da tua mão de obra. Pode ser, pode acontecer, tudo pode acontecer, mas eu não contaria com isso. Minha visão, eu escolheria uma cidade um pouco maior, pagaria um aluguel um pouco mais caro, para ter mais oportunidade de trabalho, para ter também mais oportunidade de escola. Porque tem cidade muito pequena, gente, que não tem nem escola, não tem mercado. Você vai ter que comprar um carro logo que você chegar para você ir fazer compra em uma outra cidade, que talvez pode ser longe ou pode ser perto também. Então eu olharia bem esses pontos, sabe? Não estou dizendo que morar em cidade pequena é ruim. Não é. É maravilhoso. Eu atualmente moro em uma cidade pequena que tem 3.500 habitantes, é o tamanho de um bairro no Brasil. E eu estou amando morar aqui. A qualidade de vida que eu tenho é outra. Só que essa cidade pequena, ela não está longe da cidade grande.
Se eu quiser pegar trem, ela, por incrível que pareça, apesar de ser uma cidade pequena, tem linha de ônibus que passa aqui e tem trem que passa aqui, pertinho de casa. Então eu pego um trem e meia hora eu estou na cidade, no centro da cidade de Torino, que eu moro na região de Torino. Em meia hora de trem eu estou em Torino Central. Então, assim, moro em cidade pequena, mas eu tenho ônibus e tenho trem. De carro dá 25 minutos. Não tem mercado grande aqui, mas eu já estou estabilizada. Eu tenho carro e tenho trabalho. Então eu pego o carro e em 5 minutos eu estou na cidade vizinha para fazer compra de mercado. Eu já acostumei. Se eu precisar de um hospital, eu vou ter que ir para um hospital que é em outra cidade, 15 minutos daqui. Então, assim, percebe que existe diferença de cidade pequena e cidade pequena? Então, tente procurar cidades pequenas. O meu conselho que eu faria, procuraria cidades pequenas, que o aluguel é mais barato, mas cidades pequenas próximas da cidade grande. Que seja ali meia hora, no máximo, de carro ou de transporte público, porque você vai pagar um pouco mais barato o aluguel, vai ter um pouco mais de qualidade de vida e não vai estar longe das grandes cidades, dependendo da área que você vai trabalhar. Se você trabalha em home office, aí é outra coisa, né, gente? Você pode morar lá no alto da montanha. Se tiver sinal de internet, tá tudo bem. E outra coisa que eu aprendi, não é escolher a cidade mais barata para morar, mas é escolher a cidade que te dê mais possibilidades de vida. Para quem vem com filho, é importante você escolher uma cidade que tenha escola. É importante você escolher uma cidade que talvez tenha um hospital próximo, que tenha mercado, porque no início é mais difícil você chegar e já comprar um carro na primeira semana. Você está entendendo como que funciona, você está naquela parte da documentação ainda, de estabilização e tudo mais, né? E aí, se você precisar se expostar tanto para você comprar as coisas, vai ficar um pouco mais complicado. Eu prestaria atenção nisso. Outra coisa que vale muito comentar. Na Itália existe uma diferença entre região, província e cidade. Por exemplo, vou usar o exemplo aqui. A região onde eu moro é Piemonte, então a região Piemonte. Torino é a província do Piemonte, é onde eu moro. E Torino também é a cidade principal dessa província. E nesta província, ou seja, nessa cidade principal, em volta tem várias outras cidades que estão na província de Torino. Aí o erro que eu vejo, que é onde é o X da questão. Aí a pessoa encontra uma casa para morar na província de Torino. E é uma casa muito barata, muito barata. Uma cidade bonitinha, porque qualquer cidadezinha aqui é bonitinha. Mas a pessoa encontra uma casa super, super barata para morar na província de Torino. Porém, achando que está morando em Torino. Só que não, está na província, ou seja, Torino é a cidade principal. Mas ela alugou uma casa fora de Torino principal, da cidade principal. E ela está em uma cidade da província, que às vezes é longe, às vezes é 1 hora de Torino, 1 hora e meia de Torino, achando que está morando em Torino. Isso pode confundir muito a cabeça de muita gente, não só aqui, eu estou usando o exemplo aqui, a minha região, que é o que eu tenho mais visto, mas isso acontece em todo detalhe, você tem que prestar atenção. Porque tem muito intermediador, e esses intermediadores conseguem casa, sim, em Torino, mas eles também conseguem muitas casas, que eu acho que é o mais fácil, na província. O intermediador tá errado? Não, ele escreve certinho no anunciado, que eu tenho visto. Aí tá lá, na província de Torino, a cidade tal. Só que a pessoa que tá lendo, que tá morando fora, que tá no Brasil, ainda olha ali, eu vou morar em Torino. Não, você não vai morar, você vai morar na província de Torino, mas não na cidade de Torino, você vai morar em outra cidade. Aí a pessoa chega aqui e vai ter menos oportunidade. Porque vai pagar barato? Vai, mas não vai ter trabalho naquela cidade, porque é uma cidade muito pequena e é longe de tudo. Então, se atente a isso. Um exemplo prático. Vou usar um exemplo para quem mora em São Paulo. É a mesma coisa você alugar uma casa na região metropolitana de São Paulo e dizer que você mora em São Paulo. Você mora em São Paulo, mas não na cidade, na capital. Aí você mora em outro lugar que você está longe da capital, você leva lá 1 hora e meia da capital. Você está, sim, em teoria, na província de São Paulo, mas você não está em São Paulo. Vocês estão entendendo a diferença? Então, antes de alugar um imóvel, não veja só o preço. Eu sei que o preço pra gente conta muito, ainda mais porque a gente converte o dinheiro que a gente traz do Brasil, que é um dinheiro tão suado, eu sei, eu já tive no seu lugar.
A hora que você converte, você tem um tantão assim, né? A hora que você converte em euro, ai, dá uma brochada. É muito tenso. Então, essa parte eu sei que importa mesmo, né? Mas não olhe só o preço. Veja onde fica essa cidade. Se ela fica em Torino, Torino a cidade, ou se fica na província, abre o Google Maps. Veja lá, estou usando o Torino como exemplo, tá? Mas olha a cidade onde está a principal, veja a distância da cidade pequena onde você vai morar, veja se essa cidade ela tem quantos habitantes tem, se ela tem escola, se ela tem mercado, se ela tem hospital, ou se for uma cidade pequena, não tem problema morar em cidade pequena, mas veja se ela está muito longe de uma cidade grande, se a cidade onde vai ter escola é muito mais próximo, se é muito longe, porque pense que se não tiver escola nessa cidade pequena que você está, você vai ter que pegar e comprar um carro para levar o seu filho para a escola. Veja se tem ônibus, são várias coisas para analisar. Porque realmente depois o barato pode sair caro. Gente, eu tô falando isso porque tem muitas pessoas me procurando. E eu tenho visto, gente, não é balela não, eu tenho visto. Depois que eu fiz esse canal aí, eu não sabia que esse canal ia alcançar tantas pessoas, mas as pessoas têm mandado mensagem. Ah, você pode me auxiliar com aluguel? Gente, eu não trabalho com isso. Pode trabalhar com isso um dia? Posso, né? Nunca, quiçá, Nilsa. Mas eu não sei, eu também não tenho para quem indicar, né? Eu posso passar ali, se você quiser, eu mando ali no direct, mas eu não vou ficar divulgando ninguém aqui. Então as pessoas pedem, né? E eu tento ajudar, mas eu não tenho o que fazer, né, gente? Não tenho o que fazer. Então eu tô te dando um toque. Pense bem. Pense bem na cidade onde você vai morar. Se tá no alto da montanha e outra, morar em montanha é lindo, é maravilhoso. Mas, gente, você vai ter um carro para você se expostar lá, tem que ser um carro forte. Tem que ser um carro forte? Tô falando porque a gente já subiu montanha no nosso carro, gente. Não subia, dava um desespero. Enfim, eu tava até vendo um vídeo que uma influencer brasileira, uma curitibana, uma conterrânea minha, uma amiga, posso dizer que é amiga, a Marissa, ela tem um Instagram com vários seguidores e tal, e ela fala muito sobre vida na Itália. Se vocês quiserem, eu passo depois o perfil dela. É bem bacana, e ela tá sempre bem humorada também. E ela postou um vídeo falando assim sobre o lugar. Se ela pudesse mudar alguma coisa, o que ela teria mudado é o lugar onde ela foi morar. Porque quando ela veio, ela encontrou um aluguel em uma cidade muito longe, que eu não lembro o nome, mas era uma cidade muito longe, tinha que subir montanha, o carro lá tinha que ter um carro mais potente para poder ir para casa. Era lindo, porque eu lembro que ela postava os stories dela lá, maravilhoso lugar, assim, a montanha, né? Nevava bastante lá, então era bem legal pra gente que é brasileiro, né? Quando tá vindo neve. Só que eles tiveram muita dificuldade de arranjar trabalho. O marido dela também teve muita dificuldade de arranjar trabalho por causa da distância. Porque era uma cidade muito longe de Torino. E ela fez até um post esses dias, um vídeo bem divertido, falando que se ela pudesse mudar alguma coisa, ela teria mudado isso. Ela teria preferido pagar mais caro, um aluguel mais caro, um pouco mais próximo de uma cidade grande, para não empatar tanto esse início, porque demora para andar as coisas, né? Se você mora muito longe. Outra coisa que você pode fazer antes de você assinar contrato de aluguel, antes de você alugar, que tem muita gente que pega intermediador, veja bem essa cidade, se for pequena, mas veja se tem oportunidade de emprego nas cidades vizinhas. Abre lá o site de emprego, o Indeed, eu indico sempre o Indeed porque os trabalhos eu consegui a maioria pelo Indeed. E no Indeed você coloca o lugar, a cidade, você escreve a cidade e você consegue escrever ali o raio de quilômetros que você está disposto a se expostar. Então coloca ali 40 quilômetros, que vai dar meia hora, e ele vai pegar todo esse raio em volta da cidade. Veja se tem vaga de trabalho, veja do que tem vaga de trabalho para saber se vai ter trabalho na sua área, ou se você é daquele que está disposto assim, não, vou pegar o que aparecer e depois eu me viro, que foi o meu caso. Veja se tem trabalho em volta, se aparece muita oportunidade. Começa a conhecer as regiões, começa a abrir o mapa aí, meu povo. Vamos abrir esse Google Maps aí, né? Sai do Instagram um pouco de ficar ali só e vamos olhar o Google Maps, vamos dar uma estudadinha. Quando a gente veio para Pinerolo, a gente não está mais em Pinerolo, mas quando a gente foi para Pinerolo, a gente sabia dos riscos, a gente sabia que era uma cidade menor. A gente já tinha mais ou menos ideia de que a gente talvez não ia conseguir trabalho na nossa área, porque estava 1 hora de Torino de distância. Apesar de ser uma cidade muito bem estruturada, a gente sabia que ia conseguir trabalho em fábrica, porque tem muitas fábricas em volta dessa cidade. Mas a gente sabia que era uma cidade, querendo ou não, um pouco menor. A gente já veio sabendo disso.
Mas foi uma bênção essa cidade, a gente ficou ali 2 anos na cidade que a gente ama, a gente faz tudo lá em Pinerolo, a gente volta para lá direto, os nossos amigos todos estão lá. Mas na nossa área a gente não conseguiu, mas a gente sabia dos riscos, porque a gente abriu o Maps, a gente olhava a cidade, ficava lá colocando aquele bonequinho, andando nas ruas para ver ali, tem mercado aqui, tem escola, tem hospital, essa cidade. Não, beleza, beleza, então vale a pena ir para essa cidade, porque senão a gente não teria mudado. Então, bora abrir esse Google Maps aí, ó, bora pôr esse Google Maps para funcionar. Outra coisa, escolher uma cidade pequena, você vai precisar de carro para se deslocar, porque ali não vai ter nada, então você vai ter que se deslocar muito, muito de carro. Eu sei que cada um tem a sua realidade, às vezes é difícil, às vezes é o que você conseguiu, né? Eu tô contando a minha experiência aqui, e se eu puder te dar algum conselho, eu daria esse conselho. Dá uma pesquisada antes, sabe, no lugar que você vai vir, na casa que você vai escolher, porque isso vai influenciar muito se você vai conseguir um trabalho rápido ou não, porque uma cidade um pouco maior vai ter mais oportunidades, ou ao menos uma cidade pequena, perto de uma cidade grande, você vai ter mais oportunidade. Como eu falei, atualmente eu moro em uma cidade muito pequena, só que eu estou a meia hora da cidade principal e o entorno dessa cidade onde eu estou tem várias outras cidades grandes que tem tudo. Então, a maioria das vezes eu tenho que ir para outras cidades para resolver. Mas eu tenho carro e assim, 15 minutos eu estou na próxima cidade ali para pegar coisa de mercado grande. 10 minutos eu estou ali perto de um outro mercadão grande em outra cidade. Então, assim, eu estou perto de tudo. Então, tenha uma sensibilidade de olhar isso. Região muito montanhosa vai exigir que você tenha um carro um pouco mais potente, consequentemente vai ser um carro mais caro. A gente comprou um carro que é um carro bom, que nos ajuda a levar para tudo quanto é canto, só que ele é um carro muito fraco. Toda vez que a gente precisa subir montanha, cara, é uma tristeza, o motor fica lá gritando, o motor ele não sobe. Outro dia a gente foi na casa de uns amigos que mora em uma outra cidade que é de montanha, que chama Montoso. Montoso, montanha, tudo a ver. É uma cidade que fica na montanha mesmo. Maravilhosa a cidade, linda, dá pra ver tudo. O carro não subia. A gente precisaria de um carro mais forte. Então a gente falou, não, a gente não vai mais para Montoso visitar ninguém lá, vamos ficar aqui, só ter que vir nos visitar. Porque é muito ruim. Então pense que você vai morar numa região montanhosa, você provavelmente é um lugar muito mais distante e vai precisar de um carro mais potente, vai gastar mais combustível. São várias coisas a se pensar. Outra coisa, uma cidade pequena, talvez seja mais difícil de você fazer amizade, porque como vai ter muito idoso, vai ser difícil para você se envolver. E no início você não liga tanto. Eu até fiz um vídeo esses tempos atrás falando sobre a curva do imigrante. Vou ver se eu deixo linkado por aqui. No início você não vai ligar, mas depois de um tempo você sente a necessidade de ter amigos, de estar junto. Ninguém vive sozinho. E numa cidade menor você fica mais isolado. Então, isso pode pegar muito no seu psicológico, sabe? De ser uma cidade que não tem movimento. Então, se você é uma pessoa que gosta muito da vida noturna, gosta de ir em bar, gosta de sair, eu quero conhecer restaurantes e tal, eu quero sair, eu quero, sei lá. Talvez para você seja complicado morar em uma cidade pequena, porque cidade pequena não vai ter tanto isso. Então, a busca da cidade é muito importante porque você também tem que entender o que você busca. Vou usar um exemplo. Eu e meu esposo, eu sou de Curitiba, né? Mas os últimos 5 anos morei em São Paulo. São Paulo, capital, para quem mora em São Paulo sabe como é. É uma cidade, para mim, assim, minha opinião, maravilhosa para trabalhar, para fazer grana, para crescer. Eu cresci muito. Nossa, eu cresci assim, ó. De trabalho eu cresci muito. Você fica mais esperto, você fica mais ágil. É uma cidade muito legal para você crescer profissionalmente, mas não é uma cidade para você viver a vida toda, porque você não tem qualidade de vida, é sempre aquela correria, é mais perigoso também, né? Então, quando a gente decidiu que a gente vinha para a Itália, a gente já queria uma cidade um pouco mais tranquila. Quando a gente foi para Pinerolo, a gente amou. E agora, depois que a gente saiu de Pinerolo, a gente, não, vamos para uma cidade menor. A gente quer ir cada vez para uma cidade menor. Então, para mim, morar aqui nessa cidade que eu estou hoje é o paraíso, porque é uma cidade pequena, é tranquila. Gente, baixou a luz do sol aqui, você não ouve um pio na cidade, eu ouço os pássaros. Você tem algum vizinho falando lá a 3 quadras lá, eu ouço a voz dele falando. Dá para ouvir. Eu prefiro essa paz. E aqui, ó, na minha sacada, quem me acompanha no meu Instagram já vê, porque eu posto lá os stories da minha sacada, é mato, 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 árvore. Eu amo, eu tô amando.
A minha pira do meu marido é chegar do trabalho, pegar as cadeirinhas, colocar na sacada, sentar e ficar olhando a paisagem, ficar ali, ó. Só olhando a paisagem. Então, para nós, super funciona. Super funciona. Morar em uma cidade pequena. Até porque a gente não tá longe da cidade grande. A hora que a gente quiser um agito, a gente pega um trem aqui, meia hora estamos na cidade principal. 15 minutos de carro, tamanho é uma outra cidade próxima aqui, que tem tudo. Mas será que você se adaptaria? Ah, eu gosto do agito. Pensa bem, vai para uma cidade pequena, em outro país, a gente já chega exposto, e isso pode desestabilizar um pouco o seu psicológico. Tô falando de coisas que eu vi, tá? Não tô inventando história, não. Bom, acho que é isso. É um vídeo mais rápido. Eu espero que seja um vídeo mais curto. Eu vou tomar banho porque eu estou aqui, ó. Eu tô suando. Ai, ó, tá muito calor. Sério, tá muito calor. Meu Deus do céu, vou até sair daqui. Mas eu espero que esse vídeo te dê uma clareada um pouco antes de você tomar qualquer decisão, porque essa tomada de decisão pode custar o seu desenvolvimento aqui. Pode ser que você se desenvolva muito mais rápido se você escolher uma cidade com uma estrutura um pouco melhor, mas pode ser que não. O motivo desse vídeo não é desestabilizar ninguém, não é desanimar ninguém, mas é botar você para pensar. Porque quando a gente está no Brasil, a gente não tem noção de várias coisas. Eu falo porque eu não tinha essa noção. E a gente começou a se ligar. Depois que a gente fez esse curso com um blogueiro famoso aí que não vou falar, foi um curso que teve coisas muito boas e coisas que eu descartei, que não usei, porque o blogueiro estava falando com base na visão dele, e a visão dele já era uma outra realidade fora da nossa já. Mas esse blogueiro nos colocou para pensar, pensem na região, pensem no trabalho, pense se vale a pena morar em cidade pequena. E eu lembro que eu ficava olhando, eu entrava no site, morando no Brasil ainda, a gente pegava e entrava, e a gente olhava casas, a gente nem sabia a região que estava olhando, mas era região perto de montanha, assim, os aluguel super baratos, a gente, nossa, que lindo, olha essa casa, que legal, nossa, eu adoraria morar nessa casa, só que, cara, hoje, ainda bem que a gente não pegou essa casa para alugar, porque era no meio do nada, era tipo 1h30, 2 horas da cidade principal, gente, o que eu ia fazer da vida, do que eu ia trabalhar, como é que ia pagar aluguel? Encontrou um aluguel barato, e como é que você vai pagar? Para você pagar, você precisa trabalhar. Como é que você vai trabalhar se você mora longe? Então, assim, abriu um pouco a nossa mente, sabe? Esse curso, essa mentoria que a gente fez, assim, foi um investimento muito legal, assim. Até para você escolher a região que você vai morar. Ou o norte, ou a região ali do meio da Itália, da região da Toscana, ou o sul, né? E isso também influencia. A gente sabia que a gente queria vir para o norte porque na nossa cabeça tinha mais oportunidades de trabalho. E isso é uma coisa que não é o que estou falando não, tá? É uma coisa que eu ouço dos italianos no meu trabalho. Tem muito italiano do sul que veio para cá por conta das opções de trabalho, porque aqui tem mais ofertas de trabalho, tem mais oportunidade, essa região aqui é mais aquecida, tem mais indústria, tem mais fábrica, faz fronteira com outros países aqui, então é uma região assim bem aquecida, sabe? Então a gente escolheu o norte por causa disso também, porque a gente gosta de viajar, então a gente quer viajar para outros países e tendo aqui no norte que faz divisa com França, o norte faz divisa com a Suíça, tem outros países mais próximos, é mais fácil para a gente viajar, fazer bate-volta em outros países, né? Então a gente pensou no norte por causa disso, mas a região também influencia sim. Só que é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, né? A gente conhece casal, por exemplo, com a mesma ideia que a gente, a mesma idade, a idade aproximada da nossa, com as mesmas condições, morando na mesma cidade, e eles não conseguiam emprego. Eles conseguiram emprego na Toscana, depois de morar um tempo ali na cidade, eles foram para a Toscana e estão super bem. Então, não sei, gente, varia de pessoa para pessoa. Mas, como eu disse, a intenção desse vídeo não é desanimar você, não é colocar, eu tô vendo uma casa lá que eu vou pagar 300 euros e tá super barato. Primeiro, desconfie. Desconfie, para você também não cair num golpe, que tem muito golpe aqui, tá? Inclusive golpe de italiano, tá? Tem gente que levou golpe de italiano, que eles também são ligeiros, não é só brasileiro não que dá golpe, tá? E veja principalmente a região, a cidade. Cidades mais pequenas talvez tenha tendência a aceitar estrangeiro ou ter mais facilidades para você alugar, não vai pedir tanto documento. Então desconfie disso também. Abre o Maps e olha ali quantas
quantos habitantes tem, veja o que tem ali de bom naquela cidade e se você vai conseguir trabalho, veja as empresas que tem em volta, isso influencia. Veja se tem fábrica, veja se tem restaurante para você poder trabalhar e começar alguma coisa. Tudo isso vai influenciar. Eu espero que essas dicas ajudem vocês, espero mesmo, eu sei que não é uma decisão fácil, é uma decisão muito difícil escolher uma cidade para morar, porque é onde você vai recomeçar a vida, é muito difícil. Se pudesse vir alguém e falar assim, meu, vai nessa cidade que vai estar tudo certo, mas não dá. A gente vai descobrindo as coisas e muitas coisas a gente vai descobrindo no processo também. Às vezes não é certeiro, tipo, eu vou para aquela cidade, eu vou, sei lá, vou morar no centro de Milano, lá tem um monte de trabalho, aí você vai lá e não consegue. Não dá pra gente saber se vai dar certo ou não. A gente tem que se arriscar, né? Tem que, um pouco assim, tem que meter o louco. Mas antes de meter o louco, dá pra você fazer essas pesquisazinhas que eu te falei das cidades aí. Bom, por hoje é só. Eu espero que ajude você de alguma forma. Inclusive, voltando aqui. Já que tem muita gente da Itália que mora aqui, me fale quanto tempo vocês moram, que está assistindo os vídeos, me fale quanto tempo vocês moram da cidade principal. E como é aí. Tipo, eu moro, sei lá, eu moro na província de Bérgamo, mas eu tô a 40 minutos de carro ou de trem da capital. Demorei para consegui emprego fácil, só para a gente levantar uma estatística aqui, porque acho que pode ajudar os brasileiros que ainda estão no Brasil e estão pensando em emigrar e estão nos preparativos. Tem muita gente que está nos preparativos, né, que eu sei que assiste esses vídeos aqui. Então, se você puder comentar e dizer aí para as pessoas poderem ler, eu vou deixar fixado aqui em cima, que eu acho que isso ajudaria bastante. Bom, é isso. Tchau.